Estamos iniciando aqui essa aula justamente para a gente entender um pouco sobre o perfeccionismo. O que o perfeccionismo ele acaba se desviando da sã doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a gente olha para o modelo bíblico que a gente encontra das pessoas que entravam em contato ali com Jesus, nós vemos ali dois grandes grupos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, de certa forma, podemos interpretar ali como eles sendo um grupo mais liberal, e os fariseus um grupo mais conservador, mais radical, para o lado mais extremo. E é interessante que quando a gente vê Jesus falando contra eles, normalmente a palavra mais pesada era contra os fariseus. Em poucos momentos a gente vê ali Jesus criticando os saduceus, apesar de que eles também estavam errados. Mas veja que interessante, já começa por ali. Aqui nós temos uma imagem retratando aqui a primeira visão de Ellen White. Nessa visão, é a visão lá do caminho estreito. A gente consegue perceber algumas dificuldades pelas quais ali a igreja está passando. Passou e ainda está passando, né? Aliás, essa aqui não é a primeira visão, é a visão do caminho estreito, mas não é exatamente. Apesar de que a primeira visão de Ellen White também era sobre o caminho estreito. A primeira visão é aquela que o anjo diz assim, levanta a cabeça bem para cima, tal. Então, aquela é a primeira visão. Essa é aquela que aparece ali com carruagens, depois eles vão tirando, ficando só com cavalos, depois só de meias, né, sem cavalos, depois tira meia e tal, até que depois aparece ali aquelas cordas e tal. A cada mudança, vários iam ficando pelo caminho. Isso é interessante a gente notar, porque o Satanás, o diabo, o mal, ele vai fazendo de tudo para nós nos desviarmos dos caminhos, ou do caminho, independente de ser por lado do liberalismo, ou por lado do conservadorismo, ou fanatismo até mesmo. Então é interessante a gente se nortear pela palavra de Deus, para a gente não ter problema em relação a nenhum desses lados, nenhum lado extremo por um lado, nenhum extremo pelo outro lado, porque os dois lados estão errados de qualquer forma. Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se nós entendermos esse texto ele é fundamental para se compreender a caminhada, o caminho do justo. É como o amanhecer, que vai cada vez você vai vendo as coisas de forma mais clara. Isso de forma individual na sua vida, mas também como igreja. A igreja também tem visto os assuntos cada vez de forma mais clara, até se tornar dia perfeito. Desde os nossos pioneiros, a igreja tem caminhado nessa direção. E lá no início, alguns falam às vezes assim da teologia dos pioneiros, né, como se ela fosse perfeita, né? Não tivesse nenhum problema. Mas nós tínhamos uma série de problemas naquele tempo lá dos primeiros, dos pioneiros realmente. Por exemplo, a crença na Trindade. Não existia assim, de forma consolidada, a crença na Trindade. Alguns acreditavam que Jesus tinha sido criado em algum momento e assim vai. Então, a questão da Trindade era uma questão bastante problemática. Eles tinham, por exemplo, outro exemplo, né, a questão da porta fechada. Eles acreditavam que a porta da graça já tinha se fechado e que não precisava pregar para as pessoas fora, porque justamente a porta da graça já tinha se fechado. Então muitos ali fumavam, o uso às vezes de bebidas, questão do sábado, alguns guardavam domingo, outros guardavam o sábado, lá no início, né, antes de surgir propriamente a igreja adventista, né, os pioneiros mesmo, né, e depois até mesmo ali quando já sabia que era o sábado, mas aí tinha a questão da compreensão que muitos deles tinham em relação ao horário que começava o sábado, acreditavam que eram 18 horas, e aí entra uma série de outras questões, até alimentar, café, carne de porco e tantas outras questões. Então quando alguns dizem assim, não, a gente tem que seguir a doutrina dos pioneiros, qual doutrina dos pioneiros? Dos pioneiros em que época? Lembrando do texto que nós acabamos de ver, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, por mais bem intencionados que eram,
todos os nossos pioneiros ali, eles tinham uma série de crenças que elas foram abandonadas com o passar do tempo. Um exemplo que eu quero dar aqui é o uso da carne de porco. Tem um texto aqui de Ellen White que diz assim: vi que suas ideias, nesse tempo aqui havia uma pessoa que estava ensinando que era errado comer carne de porco. Ele estava certo, né? Porque a Bíblia ensina isso. Mas naquela época, Ellen White nem a igreja tinha essa compreensão. Então diz assim, o texto: vi que suas ideias, Ellen White falando para ele, sobre a carne de porco, não seriam prejudiciais se vocês as retivessem para si mesmos, mas em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito dessa questão uma prova. O que é fazer dessa questão uma prova? É dizer assim, ó, se tu não aceitar esse ponto, é porque você está entre os perdidos, e se você aceita, daí você é dos fiéis. Vez por outra, surge um grupo na igreja, pegando algum ponto, qualquer que seja ele, para fazer daquele ponto uma prova. Assim aconteceu no movimento da Igreja Adventista, movimento de reforma, que coloca ali até a questão de comer carne ou não como uma questão de prova. E assim vai, vez por outra vai ter alguém que vai colocar qualquer assunto que seja, como atualmente nós temos ali os perfeccionistas, ao falar sobre a humanidade de Cristo, também colocam muitas vezes essas questões como uma questão de prova, sendo que Ellen White nem a Bíblia apresenta isso como uma questão de prova. Questão de prova, e seus atos têm demonstrado o que vocês creem sobre isso. Se Deus achar por bem que seu povo se abstenha da carne de porco, Ele, Deus, os convencerá a respeito. Ele está tão disposto a mostrar o dever a seus filhos sinceros, como também a indivíduos sobre quem o Senhor não confiou as responsabilidades de sua obra. Deus tem um povo e Deus está conduzindo o seu povo. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele ensinará à igreja o seu dever. E foi o que aconteceu, né? Aí continua: Deus está guiando o seu povo, não uns poucos e separados indivíduos aqui e acolá, um crendo de uma forma e outro diversamente. Os anjos de Deus estão fazendo a obra que lhes foi designada. O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, o qual se moverá em união com ele, em união com Deus. Alguns vão adiante dos anjos, né, acrescentando coisas, colocando de forma diferente, os anjos que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido do que os anjos dirigem. Vi que os anjos de Deus não levariam o seu povo mais depressa do que pudesse compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Mas alguns espíritos inquietos não fazem mais do que a metade do seu trabalho. À medida que o anjo os conduz, anseiam por algo novo e apressam-se sem a divina guia, causando assim confusão e discórdia nas fileiras. Eles não falam nem agem em harmonia com a igreja. Quem é que hoje, trazendo para os nossos dias, quem é que não fala e não age de acordo, em harmonia com a igreja? Continuando aqui o texto: vi que vocês têm que adotar sem demora uma atitude em que estejam dispostos a ser conduzidos, em vez de pretenderem guiar. O pessoal às vezes é tão arrogante, que se acha tão conhecedor que quer estar conduzindo a igreja, mas na realidade deveríamos ser conduzidos em vez de tentar guiar. Ou o que vai acontecer com eles? Satanás se aproveitará e os guiará a seu modo, segundo o seu conselho. Alguns olham para as ideias fixas dos irmãos e as consideram prova de humildade. O pessoal, às vezes olha assim e pensa: não, mas parece que eles são fiéis, tal, Eles estão enganados. Vocês estão fazendo uma obra da qual haverão de arrepender-se. Está lá em 1º volume do Testemunhos para a Igreja, na página 206 a 207. Nós temos vários exemplos bíblicos aqui, eu botei 3 exemplos aqui, desde Acã e os seus comparsas, querendo achar que a liderança não estava sendo conduzida por Deus, e que eles é que eram a verdadeira liderança. Depois, e assim vai, outros, Uzá, que botou a mão lá achando que estava fazendo a obra de Deus, mas no fim não estava, e Esaú querendo desobedecer a ordem de Deus através do que Samuel tinha falado, e assim vai, sempre vai surgir desde o início,
Desde o início surge aquele que quer ir diferente do povo. Deus conduz numa direção, mas ele quer, não, Deus pediu para sacrificar o cordeiro ali, mas eu vou levar as frutas, né? Lá Caim, né? E aí assim vai. Em todos os tempos sempre vai ter quem pega as suas ideias, a sua opinião, a sua convicção e quer fazer da sua ideia, da sua opinião, da sua convicção uma doutrina. Ah, ele não gosta de tal tipo de música, então aquele tipo de música é abominável, porque ele não gosta. Porque ele não gosta. Ele só gosta de um estilo musical. Então, aquele estilo musical que ele gosta é o estilo do céu. Os outros não. Os outros não são. Os outros são satânicos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 707, 708, diz assim: essa luz nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras, focado na Bíblia, e a um atento exame crítico das posições que mantemos. Nós devemos fazer um exame crítico das posições. Qual é a posição que a gente tem sobre o sábado? Tem que examinar criticamente para ver se é assim mesmo que está escrito na Bíblia. Continuando o texto, diz assim: é vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados com oração e jejum. Algumas pessoas se contentam em se basear no que eles acreditam que tenha sido a mensagem perfeita na época dos pioneiros, né? Não sabem que época, né? Porque na época que eles comiam carne de porco, na época que eles não acreditavam que a porta estava fechada, na época que não acreditavam na Trindade. Em que época dos pioneiros? Tudo tem que ser questionado, criticado, de acordo com as Escrituras Sagradas. É vontade de Deus que as nossas posições sejam acuradas e perseverantemente investigados com oração e jejum. Alguns acreditam que, não, é porque antigamente se acreditava daquela forma. O tempo, subtítulo aqui, o tempo não faz o erro virar verdade, né? O texto Ellen White diz assim: as pessoas ficam satisfeitas com a luz já recebida da palavra de Deus e desistem de qualquer posterior estudo mais profundo das Escrituras. Tornam-se conservadoras, quer conservar aquele pensamento de um determinado pioneiro, como se aquilo fosse de fato a coisa mais certa, e procuram evitar a discussão do assunto. Não, você não pode ter mudança, se mudou, mas no livro Estudos Bíblicos de antigamente era diferente. Sim, é claro, e sempre vai ter mudanças. A gente não pode ficar satisfeito com a luz que a gente recebeu. A gente tem que ir para um estudo profundo das Escrituras para ver se aquilo ali é o assim do Senhor. A gente não pode querer conservar aquela doutrina daquele jeito que estava, se tiver fora da vontade de Deus. Outra citação diz assim na página 293: existem 1000 tentações disfarçadas preparadas para os que têm a luz da verdade, e a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina. É óbvio, não pode ter nenhuma nova doutrina. Não, o que está escrito lá? Nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Olha, você tem uma compreensão? Leve para os irmãos de experiência na igreja. Os irmãos de experiência, nós temos os pastores, nós temos a nossa liderança. Os irmãos de experiência não são aquelas pessoas que compactuam das suas mesmas ideias, desvirtuadas. Apresentem-na a eles com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração. E se eles não virem luz nisso, atendam ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança, de acordo com Provérbios 11, verso 14. Isso aqui está no volume 5 de Testemunhos para a Igreja, página 293. Quer dizer, o texto está dizendo assim, se você descobrir alguma coisa, a igreja não pode aceitar essa nova interpretação sem antes levar aquilo ali para os irmãos de experiência, para a liderança da igreja, os pastores. E daí, se eles olharem assim e disserem, não, isso aí não está de acordo. Se eles não virem luz nisso, o que a gente tem que fazer? Atendam ao seu juízo. Atender ao seu juízo. Aceite o que eles determinarem. Eles vão fazer um julgamento daquilo, vão analisar. E se eles disserem, não, irmão, isso aqui
Você quer perfeccionismo? Atendam ao seu juízo. Então esse tipo de texto de Ellen White, o pessoal não quer aceitar. Eles não aceitam. Eles selecionam um grupo, um conjunto de textos de Ellen White, que daí eles aceitam. Só que, lá, qualquer texto outro de Ellen White que fale de forma diferente daqueles textos, ou da compreensão deles em relação àqueles textos, eles já não vão aceitar. Porque o problema, na realidade, não é o que os textos de Ellen White falam, é o que as pessoas entendem do texto que está escrito. Então, se ela entende uma coisa, se depois encontrar um outro texto de Ellen White que fala diferente ao ver dela, contrário, ela não aceita aquele texto. Aí não aceita, ela só vai dizer assim, e esse outro aqui, daí o que eu faço com esse outro texto aqui? E fica nisso, ela não consegue harmonizar o texto. Testemunhos para Ministros, página 55, diz assim: falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias, mas, como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas, caminhos falsos. Deve-se lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, não são homens maus, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade, né? Como se fosse ali uma marca da verdade. Então, pessoas zelosas. O texto aqui está dizendo o seguinte, que não se impressione por encontrar pessoas zelosas, não, as pessoas zelosas, cuidadosas da alimentação, cuidadosa disso, daquilo, cuidando com tudo, né? Cheio de critério, nada tá bom, né? Cheio de critério, zeloso. Como diz a Bíblia, tem que ter zelo, mas tem que ter entendimento também. É bom ser zeloso, mas com entendimento. Então pode até ser boas pessoas, mas nós devemos fazer oposição a elas, não porque sejam maus, mas porque são mestres da falsidade. Eles estão querendo colocar uma etiqueta ali da verdade em aquilo que é falso. Mas merecem ser condenados os homens que iniciam uma proclamação de possuírem maravilhosa luz e ao mesmo tempo puxam em sentido contrário aos agentes guiados por Deus. Então Deus tem na sua igreja os seus agentes guiados por Ele, e as pessoas querem puxar o contrário deles e achar que estão fazendo uma proclamação, uma mensagem maravilhosa, uma maravilhosa luz. Devem ser condenados as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará seu povo. Deus não largou o seu povo assim, Deus está guiando, está disciplinando, está habilitando. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas, quer dizer, contrárias, e movendo-se cada qual independentemente do conjunto, pela diversidade dos dons e governos que Ele, Deus, pôs em sua igreja. Todos alcançarão a unidade da fé. É um problema quando a gente vê certos grupos que nem entre eles existe uma concórdia, né? Existe discórdia até mesmo entre eles ali. Aceita um ponto, um não aceita isso, um não aceita o manual da igreja, outro já aceita, e assim vai, né? Vão fazendo ali um malabarismo para se manter unidos. Deus está guiando o seu povo, não um grupo assim bagunçado. Não é assim que funciona. Se alguém forma seu próprio conceito no tocante à verdade bíblica, sem atender à opinião de seus irmãos, a igreja, e quer justificar isso, justifica seu procedimento alegando que tem o direito de pensar livremente. Não, eu tenho liberdade de pensamento, impondo suas ideias então aos outros. Como poderá cumprir a oração de Cristo, né? Por unidade. E é fantástico, né? Você mostra ali uma questão, diz assim, não, a igreja não apoia esse pensamento. Aí ele já grita não, mas eu tenho liberdade de pensar diferente. É exatamente o que esse texto de Ellen White fala. E se outro ainda se levantam, continuação do mesmo texto, cada qual afirmando o seu direito de crer e falar o que lhe aprouver, não está nem aí, né? O que der na telha dele,
sem atentar para a fé comum. O que é a fé comum? É a fé, as doutrinas, o conjunto de doutrinas da igreja. Onde estará aquela concórdia que existia entre Cristo e seu Pai, e para cuja existência entre seus irmãos Cristo orou? Está no livrinho A Igreja Remanescente, página 25 e 26. Esse livro deve ser muito odiado pelo pessoal perfeccionista, né? Então nós precisamos atentar para a fé comum, a fé da igreja. Continuando aqui a citação, uma outra, verso 26. Tão somente Deus e o céu são infalíveis. Ah, não, mas o pioneiro ali, ele não pode ter errado, e não sei o que, ele é infalível. Não, só Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada, e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Por quê? Porque vai ter muita mudança, e nós precisamos acompanhar as mudanças. Deus tem o seu povo justamente para conduzir, como a luz da aurora, é um amanhecer. Quando está ali no início do amanhecer, está tudo muito escuro ainda, a gente não sabe ainda o que é, o que não é, consegue ver só ali uma silhueta. Aí conforme vai amanhecendo, a gente vai de fato descobrindo o que está acontecendo. E aí nós temos um princípio que nós temos que determinar. Afinal, nós vamos aceitar as doutrinas com base na Bíblia ou com base na tradição? Imagina, né? Quem sai do catolicismo já saiu justamente porque não aceita a tradição. Se a pessoa for aceitar a tradição, ela vai guardar o domingo, ela vai fazer uma série vai manter uma série de crenças que não tem base bíblica nenhuma. Aí hoje as pessoas querem se manter, alguns da igreja adventista, pessoal perfeccionista, quer se manter por causa de uma tradição. Não, mas no passado era assim e agora mudou e não sei o que, quer manter aquela tradição. Não, espera um pouquinho, você vai seguir a Bíblia ou a tradição? Parece óbvia essa pergunta, né? A resposta para essa pergunta, mas não é tão óbvia assim na mente deles, porque eles vão dizer, não, mas os pioneiros, não sei o que e tal. Isso é tradição. Crença dos pioneiros é tradição, a não ser que esteja de acordo com a Bíblia. Então não precisa nem puxar para a questão de dizer que os pioneiros criam assim. Se os pioneiros criam assim, é tradição. Agora, se você me disser, não, eu queria assim porque a Bíblia afirma assim, aí é diferente, tem que ir pela Bíblia, não por uma tradição. O nosso credo, Ellen White fala claramente, a igreja mantém esse posicionamento, nosso credo é a Bíblia somente. Quando eles foram até formar um credo, eles tinham justamente esse receio de criar alguma coisa, depois fazer uma mudança, porque compreendeu que um detalhe ali não estava tão correto. Daí até aqueles dizendo, mas fizeram a mudança no livro Estudos Bíblicos, fizeram a mudança no livro Nisto Cremos, ou não sei o que, não sei mais o que. O nosso credo é a Bíblia, pode ter mudança que for, é a Bíblia que é o nosso credo. Nós vamos se basear na Bíblia, não é em alguma compreensão que a gente teve há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 100 anos atrás. Agora é a Bíblia. Se a Bíblia mostrou alguma coisa diferente, alguma coisa mais melhor compreendido, é a Bíblia que é o nosso credo. O que Ellen White diz sobre isso? Ela diz assim: examinem cuidadosamente as Escrituras para ver o que é a verdade. A verdade não perde nada pela investigação minuciosa. Que a palavra de Deus fale por si mesma, que ela seja sua própria intérprete. A palavra de Deus é o grande detector de erro. São os escritos de Ellen White? Não. A própria Ellen White afirma, e esse é o posicionamento da igreja, que é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas que vão detectar o erro. E se não tiver erro, deixa a palavra de Deus esmiuçar. A partir do momento que ela detectar alguma coisa errada, se tiver tudo certo, vai dar tudo bem, não vai ter nenhum problema. Mas se tiver alguma coisa errada, a palavra de Deus vai resolver. Então precisa fazer uma investigação minuciosa ali com a palavra de Deus. Outro texto de Ellen White: queremos evidência bíblica para todo ponto que defendemos. Quando a gente tem que defender um ponto só baseado em Ellen White, olha, tem problema aí. Tem problema aí, porque Ellen White, as visões, os sonhos que Deus concedeu para Ellen White, não é para estabelecer nenhuma doutrina é estabelecida por Ellen White.
A gente não guarda o sábado porque Ellen White diz que tem que guardar o sábado. Ela fala isso, mas não é por causa disso que a gente guarda o sábado, é porque está na Bíblia. Então tudo que você for provar, tem que provar pela Bíblia. Quando a pessoa abandona a Bíblia para ficar com Ellen White, ou com qualquer outro livro, é um problema sério. É um problema, está abandonando a sã doutrina. Por quê? Porque ela própria está dizendo, queremos evidência bíblica, para todo ponto que defendemos. Outro texto dela, não devemos aceitar a opinião de ninguém sem antes compará-la com as Escrituras. Eis a autoridade divina que é suprema em assunto de fé. O que é supremo em assunto de fé? Os textos de Ellen White? Não. As Escrituras. E Ellen White caminha sempre nessa direção. E não há nenhum problema em usar textos de Ellen White. Mas quando a pessoa ela quer pegar aqueles textos que ela gosta e deixar esconder os outros, aí é o problema. E por isso que acaba se tornando um problema. Outro texto de Ellen White diz assim: se toda a ideia que temos defendido em matéria de doutrina for verdade, não deve a verdade suportar a investigação? Ela pergunta. Então se é verdade, então tem que ter medo de investigar pela Bíblia? Ela balançará e cairá se for criticada? Será que vai balançar e vai cair se for criticada? Se eu começar a questionar o sábado, será que vai balançar e vai cair porque eu estou criticando a questão do sábado? Não. Vai ficar mais firme se for a verdade. Se for assim, se não pode criticar, se não pode investigar nem nada, que ela caia. Quanto mais cedo, melhor. Aqui já está mostrando que tem coisas que é importante que caia. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, bom mesmo é que caia o quanto antes. Quanto mais cedo, melhor. O espírito que fecha a porta para a investigação cristã dos pontos da verdade não é o espírito que vem do alto. Quem é que está sendo guiado por... quem é que está guiando esse espírito aí, que a pessoa quer só manter aquele pensamento daquele ponto que ele gostou lá dos pioneiros. Dos outros pontos talvez ele não queira, mas aquele ponto ele quer. Quando a gente recapitula aqui a origem da igreja adventista, e a gente vai lá para Daniel no capítulo 8, versículos 12 a 14, a gente vê que a verdade foi lançada por terra. Um santo pergunta, mas até quando? E ele diz lá, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Esse texto, ele mostra, essa profecia aqui, mostra que a partir de 1844, haveria uma missão profética para a igreja adventista, que é a restauração da verdade. A igreja adventista surge por causa dessa profecia, com foco na restauração da verdade, restaurar a verdade. O pessoal perfeccionista não acredita nisso. Eles entendem que a igreja se desviou da verdade. Eles entendem que essa profecia não se cumpre mais na igreja adventista. Então, na realidade, toda essa profecia, eles acabam jogando ela na lata de lixo. O livrinho A Igreja Remanescente diz assim: quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas desse mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles, não possuem o crachá, as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. É muito comum você entrar no perfil dessas pessoas e eles dizerem assim, quando eles querem criticar qualquer coisa, vamos supor que eles estejam criticando a educação adventista, eles vão dizer assim, não, se é para funcionar assim, então tem que fechar. Na cabeça deles, se tem um detalhezinho ali que não está legal na compreensão deles, é melhor fechar. É melhor pegar todas aquelas crianças ali e mandar para uma escola do mundo. Ele acha melhor. É melhor que feche. Ou é do jeito que eles acreditam que deva ser, ou então é melhor que fechasse. A mesma coisa a igreja, a mesma coisa a obra médica, a mesma coisa os pastores, tudo. Se dependesse deles, se eles tivessem um botão, eles iam resetar a igreja, iam destruir a igreja. Esse é o objetivo. Por isso que a gente tem que ter medo deles. Por quê? Porque eles não têm as credenciais divinas. O foco é derrubar, é destruir tudo. Que coisa triste. Mas é isso aí. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz assim: Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confia a verdade. Não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé
do corpo de crentes. Ah, mas a igreja pensa de um jeito e o cara pensa diferente. A igreja aceita o manual, ele não aceita. Olha, quem não aceita que é problema. É uma questão de organização, né? Em toda a reforma surgiram homens pretendendo isso. Paulo advertiu a igreja de seu tempo: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ninguém confia em si mesmo, como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima dos seus irmãos. Nossa, o iluminado. Sempre tem uns iluminados ali, né? E se apresentam assim nas redes sociais como a última bolacha do pacote. Cristo é representado como habitando em seu povo. Ó, compreende isso? Cristo é representado como habitando em seu povo. E os crentes como edifício, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Quando a gente olha o nosso livro, Nisto Cremos, que apresenta ali as 28 crenças fundamentais, lá mesmo na página 9 diz assim: não escrevemos esse livro para que servisse como um credo, ou uma declaração de doutrinas montadas sob concreto teológico, quer dizer, que ninguém mais pode mexer, porque foi concretado ali, foi botado um concreto em cima. Não, os adventistas possuem apenas um credo. Qual é o nosso credo? A Bíblia e a Bíblia somente. Se amanhã Deus mostrar para nós, para a igreja, através da Bíblia, alguma coisa diferente do que nós cremos hoje, a gente deve mudar. Por quê? Porque o nosso credo não é a tradição, o nosso credo é a Bíblia. Então vamos partir para a Bíblia, mas antes vamos considerar aqui um aspecto aqui, ó. Não vemos as coisas como elas são, vemos como a bagagem que nós temos. Então, por exemplo, quando duas pessoas diferentes, elas olham para uma abelha, uma fica apavorada, a outra fica feliz, porque uma pensa em mel e a outra pensa na picada, pensa na alergia e assim vai. De igual forma, se eu falar a palavra árvore e eu pedir para você imaginar uma árvore, cada um vai imaginar um tipo de árvore, mas todas elas vão ser diferentes, cada um vai imaginar uma coisa. E o que diz a Bíblia? Quando a gente vê a palavra semelhante, o que significa a palavra semelhante? Na Bíblia, o que significa a palavra semelhante? Alguns acham que significa exatamente igual em tudo. Então, se está escrito semelhante, é porque é exatamente igual em tudo. Outro pode achar que é totalmente diferente, e outro pode achar que é parecido. Qual é o sentido de semelhante na Bíblia? Gênesis 1, verso 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus aqui falando. Então, essa semelhança, o ser humano, ele é Deus, ele foi feito semelhante a Deus, semelhante, igual. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, é igual, exatamente igual, ou é parecido? No livro de Nisto Cremos, página 60, diz assim: da mesma forma que a serpente de bronze foi feita à semelhança das serpentes venenosas e foi erguida para a salvação das pessoas, assim o Filho de Deus, feito em semelhança de carne pecaminosa, deveria se tornar o Salvador do mundo. Então, o perfeccionista, quando ele olha que Jesus foi feito à semelhança de carne pecaminosa, ele entende que Jesus ele tinha carne pecaminosa, assim como nós. Apesar de estar escrito que é semelhante para ele é exatamente igual. Então nós temos aqui uma cobra verdadeira e uma cobra de metal. Ellen White fala, né, o próprio manual aqui, na página 60 diz assim: da mesma forma que a serpente de bronze foi feita à semelhança das serpentes venenosas que foi erguida para a salvação das pessoas, assim o Filho de Deus, feito em semelhança de carne pecaminosa, deveria se tornar o Salvador do mundo. Então, elas são iguais? Não, não são iguais. Uma está viva, morde, é peçonhenta, etc. A outra não, a outra ela representa, ela é semelhante. Não é exatamente igual. Se você tivesse que dormir com uma dessas aqui, qual que você ia pegar para se enrolar com elas? Eu ia pegar aquela que é semelhante, porque ela não é igual. Percebe? O que diz a Bíblia? Vamos lá. Hebreus 2,17 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante, em tudo, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. Veja como é importante a gente ir para a Bíblia, né?
Veja qual é o princípio que a Bíblia apresenta. Filipenses 2,7 diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Romanos 8,3 diz: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui eu estou fazendo um paralelo aqui, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança, está aqui ali em amarelo, em semelhança de carne pecaminosa. Ou está escrito, como é que está escrito na realidade o texto? Está escrito igual essa parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima está escrito assim, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E na parte de baixo está escrito assim, Deus enviando o seu próprio Filho em carne pecaminosa. Então, se Jesus tivesse a mesma carne pecaminosa que nós temos, não haveria essa palavra semelhança. Simplesmente estaria escrito assim, Deus enviando o seu próprio Filho em carne pecaminosa. Mas não está escrito assim, em semelhança de carne pecaminosa. Se fosse igual, não precisava a palavra semelhança, só ia estar escrito assim, Deus enviando o seu próprio Filho em carne pecaminosa. Daí não teria o que discutir, biblicamente, porque a base tem que ser a Bíblia. Então, aqui uma coisa é semelhante e a outra é igual. Se for uma cobra igual, ali venenosa igual, aí é igual. Agora, uma cobra de metal, aí ela é semelhante. Outro texto aqui de Ellen White: não é correto dizer, como fazem muitos escritores, que Cristo era semelhante a todas as crianças. A inclinação dele, de Jesus, de Cristo, para o que é correto, era uma constante satisfação para seus pais. Ninguém, olhando para o seu semblante infantil, podia dizer que Cristo era exatamente igual às outras crianças. Não era, né? Percebe? Cristo não era igual às outras crianças. Ele era semelhante, mas ele tinha uma inclinação para as coisas boas, diferente de nós, que naturalmente temos uma inclinação para as coisas ruins. Por isso que o texto diz assim, outro texto de Ellen White: seja, a carta de Baker, seja extremamente cuidadoso ao tratar sobre a natureza humana de Cristo, não a apresente perante as pessoas como um homem com propensões para o pecado, propensões, com aquelas tendências para pecar que nós temos. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro e impecável, sem nenhuma mancha de pecado sobre si. Ele era a imagem de Deus. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu. Quem é a sua posteridade? Somos nós. Nasceram com propensões inerentes à desobediência. Mas Jesus Cristo, de forma diferente, mas Jesus Cristo era o unigênito de Deus. Tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos, como a natureza humana é tentada. Podia ter pecado, podia ter caído, mas nem por um momento houve nele propensão para o mal. Mensagens escolhidas, diz assim: os cultos, as orações, o louvor e a penitente confissão dos pecados sobem dos crentes fiéis, está falando aqui dos crentes fiéis, como incenso ao santuário celestial, mas ao passar através dos corruptos canais da humanidade, que é o nosso corpo decaído, ficam tão maculados, tão sujos, contaminados. O que fica contaminado? Dos crentes fiéis, as orações, os cultos, o louvor, a confissão de pecado deles. São essas coisas que é o supra-sumo da fé cristã. Mas vai para Deus contaminado, que a menos que sejam purificados pelo sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Não podem ser de valor perante Deus se passar pelo corrupto canal da humanidade. Por isso que Jesus não poderia ser um canal corrupto da humanidade. Porque se ele fosse, a obediência dele, o culto dele, a oração dele, o louvor dele, tudo seria contaminado, ficaria maculado. Veja que texto maravilhoso. Agora, para destacar justamente a questão da igreja, Deus fez de sua igreja um conduto de luz. A igreja surgiu para isso. Ela surgiu para restaurar a verdade. Como é que a igreja que surgiu para restaurar a verdade agora vai estar fazendo outra coisa? Deus fez a sua igreja um conduto de luz, e através dela comunica seus propósitos e sua vontade. Ele não dá a ninguém uma experiência independente da igreja. Se você tiver uma experiência independente da igreja, você está com um problema. Você está desconectado da igreja. A igreja é um corpo, é uma parte do corpo que está fora. Ela vai ter uma experiência diferente, ela vai apodrecer. Não dá a ninguém um conhecimento de sua vontade para a igreja inteira.
enquanto a igreja, o corpo de Cristo, é deixada na escuridão. Não vai ter uma luz para você, que daí você tem a obrigação agora de mostrar para todo mundo tem que aceitar a tua ideia, e aí enquanto a igreja fica na escuridão. Não existe isso. Será que eles aceitam esses textos de Ellen White? Será que eles acreditam no que Ellen White fala? Outro texto. Deus investiu sua igreja com especial autoridade. Normalmente eles não aceitam a autoridade da igreja. Se a igreja diz, não faça tal coisa, o manual diz que se você se envolver em tais movimentos dissidentes, separatistas, que a gente entende que seja dissidente, não, eu tenho tenho liberdade para fazer o que eu quiser, não sei o que, né? Por quê? Porque não aceita a autoridade da igreja. Mas Deus investiu a sua igreja com especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo, eles desconsideram, eles desprezam. O que vai acontecer com essas pessoas? Ninguém se pode justificar. A pessoa não pode se justificar se ela estiver desconsiderando e desprezando a autoridade e o poder da igreja. Pois aquele que assim procede, o que acontece com ele? Ele despreza o quê? É a voz do pastor? Não, a voz de Deus. É a voz de Deus que ele está desprezando. Ellen White diz assim, na Igreja Remanescente, página 79: cobro ânimo e sinto-me abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até 1960. Aí depois a igreja vai se afastar e daí vai ser outra história. É isso que diz ali? Não. Continuará com eles até o fim. Deus tem o seu povo. Deus está conduzindo. Aqui é uma representação da primeira visão ali de Ellen White, em que Cristo está conduzindo ali o seu povo, né? E uma prova de que Deus está conduzindo é justamente quando a gente olha até as personalidades que aparecem ali, como por exemplo esse camarada vestido aqui de uma roupa clara, andando de bicicleta, é o Dr. Kellogg. Nessa época aqui houve um incêndio no sanatório de Battle Creek em 18 de fevereiro de 1902. Aí o texto de Ellen White diz assim: nas visões da noite vi um anjo permanecendo com uma espada como que de fogo, estendida sobre Battle Creek. Olha só, Deus estava agindo quando a igreja, a liderança começou a se afastar. Deus agiu. Aí o Dr. Kellogg fez aqui o Templo Vivo, um livro que tinha raiz panteísta, e Deus agiu. Quando esse material estava para ser impresso, o que aconteceu com a editora lá? Pegou fogo também no dia 30 de dezembro de 1902. Então Deus está conduzindo o seu povo. Quando tiver coisa assim absurda, vai ter problema? Vai ter problema até o fim. É Laodiceia, não vamos fugir disso. Mas quando tiver desencaminhando questão doutrinária, Deus vai agir. Não tem esse negócio. O negócio não está sem alguém conduzindo a igreja. E o comandante lá do Corpo de Bombeiros, ele até se espantou e ele colocou no jornal o seguinte, dizendo assim: há alguma coisa estranha com os incêndios dos Adventistas do Sétimo Dia, em que a água despejada age mais como gasolina. E é assim que funciona. Deus está conduzindo. Quando a liderança se afastar de uma forma perigosa, Deus vai agir. Não vai ser uns iluminados que vão surgir querendo denunciar alguma coisa, que não vai ser esse método que Deus vai utilizar. Deus age com sua própria conta e seu próprio poder. Nessa ocasião lá, nesse período de 1900 ali, aqueles problemas que aconteceram, Ellen White falou o seguinte: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós, isso que estava acontecendo lá, esses incêndios, essa confusão, muitos líderes saindo da igreja, juntamente com o Dr. Kellogg, Ken Wright e vários outros, o Wagner, Jones, todos saíram fora ali. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. Quer dizer, o alfa, a primeira letra, né, do alfabeto grego, a primeira letra da apostasia. E o ômega, ela agora está profetizando, o ômega será de natureza mais assustadora. Ela está dizendo que no final dos tempos vai ter uma apostasia semelhante, só que vai ser de natureza muito mais assustadora. No livro ali, O Templo Vivo, acha-se, ela vai te falando, apresentado o alfa de heresias letais, heresias que matam. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que, o quê? Não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Essa é a pergunta. Você está disposto a atender às advertências que eu estou lendo aqui, por exemplo, né? As advertências dadas por Deus? Alguns acreditam, eles, né, os perfeccionistas acreditam que eles estão surgindo ali para purificar a igreja, para resolver o problema da igreja. Mas Deus pensa diferente.
Deus estabeleceu a sacudidura que vai resolver o problema da igreja. Então o texto é mais assim: a sacudidura deverá ocorrer logo para purificar a igreja. Não é o pessoal perfeccionista, não são eles. Na realidade, o que eles conseguem é exatamente o contrário. A igreja fica pior, porque daí no fim a igreja começa a perceber que eles têm heresia junto e começam a querer agir diferente deles e começa até a fazer coisas piores na realidade, para não ficar parecido com eles. Então, se eles falam sobre vegetarianismo, daí a igreja começa a ficar com medo de ser vegetariana. Se eles falam, por exemplo, para ir morar no campo, a igreja começa a ficar com medo de ir para o campo para não estar associada com esse pessoal perturbado, né? Então, perturbado na questão teológica, né? Então, olha só que coisa, né? A igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa da sua imperfeição. Conquanto em nossas igrejas que pretendem crer em verdades avançadas, haja pessoas em faltas e erros, como o joio em meio do trigo, Deus é longânimo e paciente, Ele reprova e adverte o errante, mas não destrói os que são vagarosos em aprender a lição. Existem pessoas no nosso meio que são, quem sabe, eu gosto sempre de me incluir nesses textos, né? Quem sabe eu próprio, né? Estou sendo vagaroso em aprender a lição, mas Deus é longânimo, é paciente conosco, que lhes quer ensinar, com a lição que lhes quer ensinar. Ele não desarraiga, não tira ali pela raiz o joio do meio do trigo. Deus está conduzindo o seu povo, mesmo que alguns ali vão permanecer mais atrapalhados, mas na hora certa Deus vai renovar. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com as pedras de tropeço, né? Primeiro ponto é para a gente não ser uma pedra de tropeço. Segundo, é para a gente não tropeçar nessas pedras. Conta-se uma história ali de 2 monges que estavam indo em direção à montanha da fé. E nessa montanha, eles tinham que atravessar ali o rio da discórdia. E nesse rio da discórdia, quando eles chegaram lá, eles encontraram uma bela donzela que queria também atravessar, mas eles eram monges, eles tinham ali os seus votos de não poder tocar em mulher, por exemplo, né? Mas um deles, gentilmente, pegou ela ali nas costas e atravessou a moça naquele rio, no rio da discórdia. E depois eles continuaram a sua caminhada, chegaram lá na montanha, começaram a meditar. Depois de alguns dias meditando, o outro perguntou assim: nossa, eu não consigo entender como é que você teve a coragem de quebrar os seus votos e carregar aquela moça nas costas? Daí aquele outro monge, aquele que tinha carregado a donzela, ele falou assim: olha, eu quando atravessei ali a donzela ali, quando eu atravessei o rio, eu deixei ela lá. Você está com ela na sua mente até agora e está me acusando agora, né? E a gente vê muito disso nesse grupo de perfeccionistas. Eles são especialistas em acusar a igreja. Eles se especializam nisso. E essa função de ser acusador é uma função que a Bíblia retrata para Satanás. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse que foi expulso? Satanás é o acusador de nossos irmãos, e é seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor. A gente percebe com esse pessoal perfeccionista como eles só falam de problema. São urubus que estão ali só procurando carniça. Olha só o que aconteceu lá no Campuri dos Aventureiros, olha o que aconteceu lá no não sei o que, não sei mais o que, e assim vai, só bicheira. Tudo que eles encontrar, eles não conseguem ver as conversões, a forma como Deus está agindo, como pessoas estão encontrando a igreja e sendo abençoadas. Não, essa parte não lhes chama atenção. O que inspira eles é espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor. Eu lembro de um que tinha acontecido uma coisa, não sei quantos anos atrás, e ele sempre repetia, que eu estava lá não sei aonde, e passaram ali os pastores e perguntaram onde é que é a churrascaria. Diz, nossa, ficou escandalizado. E assim vai, só quer ver erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-os sob observação, enquanto deixa ignorada suas boas ações. As boas ações do povo, eles não vê. Não, só vê os defeitos. Para quê? Para poder acusar, para poder minar a confiança das pessoas na liderança da igreja,
ou na própria igreja. Por isso que é muito comum esse pessoal, eles parar de evangelizar. Só olhar, ver uma igreja que começou a parar de evangelizar, tem os dedos ali, os dedos malévolos do pessoal perfeccionista. Porque, claro, eles estão só... É que nem imagina você casado e você só olha os defeitos da sua esposa, né? Ou vice-versa. Só olhar os defeitos. O que você acha que vai acontecer com o amor? O amor por sua esposa vai se acabar, porque você está só focando nos defeitos. Na igreja é a mesma coisa. Se você ficar focando somente nos defeitos, não vai ter muito futuro. Outro texto de Ellen White diz assim: Satanás certamente o está guiando. Aqui Ellen White falando de uma pessoa que agia dessa forma, como guiou a muitos outros para longe da corporação em uma conduta de engano e erro. Enquanto isso, Ellen White diz: cobro ânimo e sinto-me abençoado ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando seu povo e continuará com eles até o fim. Essa é promessa, né? Então, esses tempos, nós ia ter aqui na igreja uma reunião de comissão de nomeações, e naquela noite eu tive um sonho. Não que eu seja um profeta nem nada assim, né? Deus deu o sonho para Faraó, deu o sonho para Nabucodonosor, e né, que não eram pessoas assim, né, tão fiéis assim, né? Então não há nenhum problema a gente também ter tido ali um sonho. E é uma aplicação espiritual que eu estou fazendo em cima de um sonho que eu tive. Nesse sonho eu estava andando de ônibus e eu percebi que o motorista desse ônibus, ele era cego. E a estrada ela era muito sinuosa, fazia muitas curvas. Mas ele estava conduzindo, eu fiquei assim, admirado. Eu pensei, nossa, como ele conhece, né? Cara capaz, mesmo sendo cego. Só que daqui a pouco, o que acontece? Daqui a pouco ele sai ali da boleia, do volante, e começa a sair, conversar com as pessoas, e rir, e cumprimenta um aqui e outro ali e tal. E o ônibus continua andando e fazendo as curvas, de um lado para o outro e tal e tal. E eu fiquei assim, chocado, porque daí e foi nessa que eu acordei. Daí eu fiquei pensando, né, até porque nós teríamos depois ali uma reunião de nomeações da igreja, e às vezes a gente olha para um cargo e pensa assim, né, essa pessoa parece que não tem visão, né, parece meio cego e tal, né, alguém que está conduzindo algum departamento, ou até a liderança da igreja, né, um pastor que seja. Mas nós nos esquecemos que Deus está conduzindo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Deus está com a mão ali no leme, né, na boleia, no volante. Então, mesmo que você olhe, você vê só um cego, ou alguém, ou ninguém dirigindo, não se esqueça que Deus é que está conduzindo. E quando você vai em direção contrária, é você que está errado, é você que está procurando problema, é você que está desprezando quem está conduzindo a igreja. Mas eu espero que Deus te abençoe e que você possa reconsiderar seus caminhos. Que Deus te abençoe. 2 Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus te abençoe e te guarde.